How many passengers may be carried on any given bus? As many as the vehicle's PSV plate specifies. Quantos passageiros podem ser transportados em um determinado ônibus? Resposta: tantos quantos a placa PSV do veículo especificar. What is a bus driver's main responsibility? The safety and comfort of the passengers. Qual é a principal responsabilidade de um motorista de ônibus? Resposta: a segurança e o conforto dos passageiros. What is a bus driver's main responsibility? The safety and comfort of the passengers. Qual é a principal responsabilidade de um motorista de ônibus? Resposta: a segurança e o conforto dos passageiros. What effect could overloading with passengers or luggage have on a bus? It can impair the bus's road holding ability. Qual o efeito que a sobrecarga de passageiros ou bagagem pode ter em um ônibus? Resposta: pode prejudicar a aderência do ônibus. When driving a double-decker bus, how would a driver monitor the passengers on the top deck? Frequent use of the internal mirrors and cameras if fitted. Ao dirigir um ônibus de 2 andares, como o motorista monitoraria os passageiros no andar superior? Resposta: o uso frequente dos espelhos internos e câmeras, se instalados. Is it permitted to lock the emergency doors on a bus carrying children? No. Easy entry and exit from a bus or minibus is essential for safety. É permitido trancar as portas de emergência de um ônibus que transporta crianças? Resposta: não. A entrada e saída fáceis de um ônibus ou micro-ônibus é essencial para a segurança. Whilst driving a double-decker bus, what should the driver use internal mirrors for? To ensure high standards of passenger care and safety. Ao dirigir um ônibus de 2 andares, para que o motorista deve usar os espelhos internos? Resposta: para garantir altos padrões de cuidado e segurança aos passageiros. Whilst driving a double-decker bus, what are the interior mirrors used for? Observing passengers who may be standing. Ao dirigir um ônibus de 2 andares, para que servem os espelhos retrovisores internos? Resposta: observar passageiros que possam estar em pé. What should a driver do to ensure the safety and comfort of their passengers? Drive smoothly and brake evenly. O que um motorista deve fazer para garantir a segurança e o conforto de seus passageiros? Resposta: dirija suavemente e freie uniformemente. What driving behavior could result in passengers getting thrown about? Cornering harshly. Qual comportamento ao dirigir pode fazer com que passageiros sejam arremessados? Resposta: fazer curvas bruscas. How can a driver ensure passenger safety? By allowing passengers time to get seated. Como um motorista pode garantir a segurança dos passageiros? Resposta: dando tempo aos passageiros para se sentarem. Why should a driver accelerate smoothly? To improve passenger comfort. Por que um motorista deve acelerar suavemente? Resposta: para melhorar o conforto do passageiro. In what circumstances may a driver carry passengers in a trailer attached to a bus? It is never permitted. Em que circunstâncias um motorista pode transportar passageiros em um trailer acoplado a um ônibus? Resposta: nunca é permitido. In relation to the vehicle's doors, what in particular should a driver be aware of when driving a bus? That the emergency doors should never be locked. Em relação às portas do veículo, o que em particular um motorista deve estar ciente ao dirigir um ônibus? Resposta: que as portas de emergência nunca devem ser trancadas. What should a bus driver be aware of before moving off? The effect of any sudden movement of the bus on passengers. O que um motorista de ônibus deve saber antes de partir? Resposta:
O efeito de qualquer movimento repentino do ônibus sobre os passageiros. What should a driver be aware of before moving off from a bus stop? Persons attempting to board the bus. O que um motorista deve saber antes de sair de um ponto de ônibus? Resposta: pessoas tentando embarcar no ônibus. When dealing with a passenger with a visual impairment, a driver should tell them if there is anything blocking their way as they get on or off the bus. Ao lidar com um passageiro com deficiência visual, o motorista deve. Resposta: avisá-lo se houver algo bloqueando seu caminho ao entrar ou sair do ônibus. When dealing with a passenger who is deaf or hard of hearing, a driver should speak clearly and at normal speed. Ao lidar com um passageiro surdo ou com deficiência auditiva, o motorista deve. Resposta: falar claramente e em velocidade normal. When dealing with a passenger with a physical disability, give them time to get to their seats before moving off. Ao lidar com um passageiro com deficiência física. Resposta: dê-lhes tempo para chegarem aos seus assentos antes de sair. When dealing with a passenger with a learning disability, a driver should be patient and explain more than once if needed. Ao lidar com um passageiro com deficiência de aprendizagem, o motorista deve. Resposta: seja paciente e explique mais de uma vez, se necessário. A wheelchair user boards the vehicle and wishes to use the docking area, which is occupied with standing passengers and their baggage. What should the driver do? Ask the standing passengers to move. Um usuário de cadeira de rodas embarca no veículo e deseja usar a área de atracação, que está ocupada com passageiros em pé e suas bagagens. O que o motorista deve fazer? Resposta: peça aos passageiros em pé que se movam. To safely deploy a lift or ramp for use by a wheelchair user, a driver should position the vehicle as close as possible to the curb. Para acionar com segurança um elevador ou rampa para uso por um usuário de cadeira de rodas, o motorista deve. Resposta: posicionar o veículo o mais próximo possível do meio-fio. In which of the following locations may a wheelchair user be carried in a bus or coach? In the docking area. Em qual dos seguintes locais um usuário de cadeira de rodas pode ser transportado em um ônibus? Resposta: na área de atracação. A dog which is used by a person with a physical, hidden, or learning disability is a assistance dog. Um cão usado por uma pessoa com deficiência física, oculta ou de aprendizagem é uma. Resposta: cão de assistência. A driver's responsibility with regard to a wheelchair restraint system is to ensure that the wheelchair is secured with the appropriate webbing straps or clamps. A responsabilidade do motorista em relação a um sistema de retenção para a cadeira de rodas é. Resposta: garantir que a cadeira de rodas esteja presa com as correias ou grampos apropriados. What should a driver do before moving off from a stop where the wheelchair ramp was used by a passenger? Ensure that the wheelchair ramp is safely secured. O que um motorista deve fazer antes de sair de um ponto onde a rampa para a cadeira de rodas foi usada por um passageiro? Resposta: certifique-se de que a rampa para a cadeira de rodas esteja fixada com segurança. Which of the following should professional bus drivers do if there are delays en route? Keep passengers informed. Qual das seguintes ações os motoristas de ônibus profissionais devem fazer se houver atrasos no trajeto? Resposta: mantenha os passageiros informados. Private buses first registered after which of the following dates are required to have passenger seatbelts fitted? October 2007. Ônibus particulares registrados pela primeira vez após qual das seguintes datas são obrigados a ter cintos de segurança para passageiros? Resposta: outubro de 2007. What can a bus driver do to avoid harsh braking for the comfort of their passengers? Read the road ahead and plan early.
O que um motorista de ônibus pode fazer para evitar freadas bruscas para o conforto de seus passageiros? Resposta: leia a estrada à frente e planeje com antecedência. What should a bus driver do when communicating with a passenger who is hard of hearing? Driver should look at the passenger when speaking to them. O que um motorista de ônibus deve fazer ao se comunicar com um passageiro com deficiência auditiva? Resposta: o motorista deve olhar para o passageiro ao falar com ele. When carrying passengers in darkness, why should a bus driver have the interior lights switched on in the vehicle? In order for passengers to move around the bus safely when parked. Ao transportar passageiros no escuro, por que o motorista de ônibus deve manter as luzes internas do veículo acesas? Resposta: para que os passageiros se movimentem com segurança no ônibus quando estacionado. What is a legal responsibility of a bus driver carrying children? To ensure that passengers under the age of 17 comply with the requirement to wear a seatbelt or child restraint. Qual é a responsabilidade legal de um motorista de ônibus que transporta crianças? Resposta: garantir que os passageiros menores de 17 anos cumpram a exigência de usar cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças. Should a driver issue tickets whilst driving away from the bus stop? No, it can be dangerous and the passenger may fall. Um motorista deve emitir multas ao sair do ponto de ônibus? Resposta: não, pode ser perigoso e o passageiro pode cair. What should a driver do when a deaf person gets on the bus? Look at the passenger when speaking to them. O que um motorista deve fazer quando uma pessoa surda entra no ônibus? Resposta: olhe para o passageiro ao falar com ele. Why is tailgating, driving too close to the vehicle in front, a dangerous practice? It can restrict the driver's view of the road ahead. Por que dirigir muito perto do veículo da frente é uma prática perigosa? Resposta: pode restringir a visão do motorista da estrada à frente. A driver who is tailgating is following the vehicle ahead too closely. Um motorista que está colado muito perto do veículo da frente está. Resposta: seguindo o veículo da frente muito perto. When should a driver use dipped headlights? From just after dusk to just before dawn. Quando um motorista deve usar os faróis baixos? Resposta: de logo após o anoitecer até pouco antes do amanhecer. What are the possible consequences of having incorrectly adjusted headlights? Oncoming road users could be dazzled. Quais são as possíveis consequências de ter os faróis ajustados incorretamente? Resposta: usuários da via que se aproximam podem ficar ofuscados. What is the maximum number of passenger seats a minibus can have? 16. 16. What is the maximum permitted length of an articulated bus? 18.75 meters. Qual é o comprimento máximo permitido para um ônibus articulado? Resposta: 18 metros. 75 centímetros. What is the maximum permitted length of a bus having more than 2 axles? 15 meters. Qual é o comprimento máximo permitido para um ônibus com mais de 2 eixos? Resposta: 15 metros. What is the maximum permitted length of a 2-axle bus? 13.5 meters. Qual é o comprimento máximo permitido para um ônibus de 2 eixos? Resposta: 13 metros e 5 centímetros. What is the maximum height of a double-decker bus? 4.57 meters. Qual é a altura máxima de um ônibus de 2 andares? Resposta: 4 metros e 57 centímetros. What is the maximum width of a bus? 2.55 meters. Qual é a largura máxima de um ônibus? Resposta: 2 metros e 55 centímetros. What is the maximum permitted speed on a motorway of a single-decker bus or minibus
having passenger accommodation for more than 8 persons and which is not designed to carry standing passengers. 100 kilometers per hour. Qual é a velocidade máxima permitida em uma rodovia para um ônibus de um andar ou micro-ônibus com acomodação para mais de 8 pessoas e que não foi projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 100 km/h. What is the maximum permitted speed on a dual carriageway of a single-decker bus or minibus having passenger accommodation for more than 8 persons and which is not designed to carry standing passengers? 100 kilometers per hour. Qual é a velocidade máxima permitida em uma pista dupla de um ônibus de um andar ou micro-ônibus com acomodação para mais de 8 pessoas e que não foi projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 100 km/h. What is the maximum permitted speed on a national primary road of a single-decker bus or minibus having passenger accommodation for more than 8 persons and which is not designed to carry standing passengers? 80 kilometers per hour. Qual é a velocidade máxima permitida em uma rodovia nacional para um ônibus de um andar ou micro-ônibus com acomodação para mais de 8 pessoas e que não foi projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 80 km/h. What is the maximum permitted speed on a motorway of a double-decker bus or minibus having passenger accommodation for more than 8 persons and which is not designed to carry standing passengers? 100 kilometers per hour. Qual é a velocidade máxima permitida em uma rodovia para um ônibus de 2 andares ou micro-ônibus com acomodação para mais de 8 pessoas e que não foi projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 100 km/h. What is the maximum permitted speed on a dual carriageway of a double-deck, single-deck or coach which is not designed to carry standing passengers? 100 kilometers per hour. Qual é a velocidade máxima permitida em uma pista dupla de um ônibus de 2 andares, um andar ou que não foi projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 100 km/h. What is the maximum permitted speed on a national primary road of a double-decker bus or minibus having passenger accommodation for more than 8 persons and which is not designed to carry standing passengers? 80 kilometers per hour. Qual é a velocidade máxima permitida em uma rodovia nacional para um ônibus de 2 andares ou micro-ônibus com acomodação para mais de 8 pessoas que não foi projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 80 km/h. What is the maximum permitted speed on a motorway of a single-decker bus or minibus having passenger accommodation for more than 8 persons and which is designed to carry standing passengers? 65 kilometers per hour. Qual é a velocidade máxima permitida em uma rodovia para um ônibus de um andar ou micro-ônibus com acomodação para mais de 8 pessoas e que foi projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 65 km/h. What is the maximum permitted speed on a dual carriageway of a single-decker bus or minibus having passenger accommodation for more than 8 persons which is designed to carry standing passengers? 65 kilometers per hour. Qual é a velocidade máxima permitida em uma pista dupla de um ônibus de um andar ou micro-ônibus com acomodação para mais de 8 pessoas projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 65 km/h. What is the maximum permitted speed on a national primary road of a single-decker bus or minibus having passenger accommodation for more than 8 persons and which is designed to carry standing passengers? 65 kilometers per hour. Qual é a velocidade máxima permitida em uma rodovia nacional para um ônibus de um andar ou micro-ônibus com acomodação para mais de 8 pessoas projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 65 km/h. What is the maximum permitted speed limit on a motorway of a double-decker bus or minibus having passenger accommodation for more than 8 persons and which is designed to carry standing passengers?
65 kilometers per hour. Qual é o limite máximo de velocidade permitido em uma rodovia para um ônibus de 2 andares ou micro-ônibus com acomodação para mais de 8 pessoas? E que foi projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 65 km/h. What is the maximum permitted speed on a dual carriageway of a double-decker bus or minibus having passenger accommodation for more than 8 persons and which is designed to carry standing passengers? 65 kilometers per hour. Qual é a velocidade máxima permitida em uma pista dupla de um ônibus de 2 andares ou micro-ônibus com acomodação para mais de 8 pessoas e que foi projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 65 km/h. What is the maximum permitted speed on a national primary road of a double-decker bus or minibus having passenger accommodation for more than 8 persons and which is designed to carry standing passengers? 65 kilometers per hour. Qual é a velocidade máxima permitida em uma rodovia nacional para um ônibus de 2 andares ou micro-ônibus com acomodação para mais de 8 pessoas? Que seja projetado para transportar passageiros em pé? Resposta: 65 km/h.